Brownie grava um vídeo falando sobre essa fase do Botafogo, se você acha que vai durar, se o Botafogo pode ser campeão, se é fogo de palha, se é aquele negócio que daqui a pouco vai começar a despencar. Vamos lá, todo mundo pedindo para eu gravar esse tipo de vídeo, né? Como eu já falo muito sobre o Botafogo, né? Aqui, ó, no meu canal, que é o canal Brownie Fogo, né? Se vocês não seguem, sigam lá. Mas vamos falar, né, cara? Porra, a galera aqui gosta de me ouvir falando de futebol em geral todos os dias, das minhas opiniões e tudo mais. Então por que não falar do Botafogo, que atualmente é líder do Campeonato Brasileiro? Vambora! Pô, Bruno, ninguém imaginava o Botafogo liderando o Campeonato Brasileiro, mesmo que na oitava rodada, ainda tá muito no começo, faltam 30 jogos, né, para acabar o campeonato, com 6 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Claro, ninguém imaginava isso, nem internamente se imaginava, né? Acho que ninguém internamente imaginava um ano caótico pro Botafogo. O Botafogo tem um bom time, tá? E tá começando a formular um bom elenco. Só que ninguém imaginava, ainda mais com o Campeonato Carioca ruim que foi executado, ninguém imaginava esse cenário tão otimista, né, tão bom. E isso eu concordo, mas aí fala, Brown, o time do Botafogo é ruim, o time do Botafogo é fraco e isso daí é só uma pura sorte e daqui a pouco não, aí eu discordo completamente. Aí dizer que o time do Botafogo é ruim, que os jogadores do Botafogo, desse elenco, são tecnicamente ruins, é não acompanhar futebol, é não acompanhar o Botafogo e não fazer a menor ideia de onde esses caras vieram. É aquela velha máxima de achar que o futebol é fama, né? De achar que a quantidade de foto que um cara tira na rua é porque ele é melhor ou pior do que o outro jogador. Desculpa, cara, não tem nada a ver. Inclusive o scouting, né, ele serve justamente para isso. Para você pegar jogadores desconhecidos de centros que não estão sendo muito vistos, né, muito visados, e você colocar esses caras num cenário de futebol brasileiro e conseguir fazer com que eles rendam, sem pagar nenhuma nota. É pesquisa de mercado, né? Os principais clubes do mundo fazem isso. Vamos para um exemplo distante, né? Dadas as devidas proporções, pelo amor de Deus. O Brighton, da Inglaterra, ficou em 6º lugar na Premier League, melhor campeonato nacional do mundo, sem gastar uma fortuna, só captando jogadores de maneira inteligente em centros que ninguém olhava. O Botafogo buscou o Eduardo de maneira gratuita, buscou o Lucas Perry no Náutico, que hoje está na Série C, buscou o Adrielson de graça, buscou o Tiquinho quase que de graça. Então isso é sim fruto de muito trabalho, né, de muita pesquisa. E o Botafogo tem muita qualidade, né, e tem muito mérito nisso. Só que agora, esse era um time que eu particularmente, né, junto de amigos aí, pessoas que assistem o Botafogo, que torcem para o Botafogo e que acompanham o futebol, nós projetávamos o Botafogo brigando por Libertadores, né, buscando ali uma classificação de maneira direta para a fase de grupos, né, buscando uma fase de grupos, ou, se não conseguisse, né, que aí N motivos, N fatores, né, fazem com que isso não aconteça, uma pré-Libertadores, né? Vamos por exemplo, o Atlético Mineiro, que tem um investimento exorbitante, foi campeão de quase tudo em 2021, em 2022 foi para pré-Libertadores, não conseguiu se classificar de maneira direta, às vezes acontece. O principal objetivo do Botafogo é se classificar para a Copa Libertadores. Só que aí, meu irmão, você vai ganhando, ganha 2 clássicos, ganha de times importantes. São 8 jogos no campeonato, o Botafogo tem 7 vitórias e 1 derrota. Então, cara, isso daí vai, claro que, porra, você vai falando, pô, meu irmão, está ali no meio do... né, está no bolo. Sobre o time, né, eu acho que todo mundo tem plena ciência de que é algo atípico que está acontecendo, mas longe de ser uma coisa, tipo, pô, um time que estaria brigando para não cair e estar na liderança. Não é o caso, tá? Eu acho que a gente não precisa ser nem 8, nem 80. Só que agora o Botafogo naturalmente não vai conseguir, né, por questão de elenco, né, obviamente vem lesões, naturalmente uma equipe que está se destacando, muitos adversários estudam e vai ficando mais difícil você jogar porque esse time está em destaque, acontece com todo mundo, em algum momento o Botafogo vai acabar oscilando, em algum momento o Botafogo vai perceber, né, que não vai dar para brigar ali pelas 3 competições, o Botafogo está na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, certo? Uma delas vai acabar escapando. E eu acho que, dada a situação da Sul-Americana, que é um torneio, na minha opinião, tá, mais fácil do que a Sul-Americana, onde os principais concorrentes são justamente os brasileiros, o São Paulo, o Fortaleza, e no Campeonato Brasileiro, o Botafogo, ele já conseguiu, né, ser melhor, o Botafogo já conseguiu disparar, né, e tá em primeiro lugar, né, embora, claro, possa ser alcançado por outras equipes que têm um investimento até maior. Eu acho que seria mais importante o Botafogo focar na Sula e focar no Campeonato Brasileiro até onde der. E sobre o que o torcedor do Botafogo está projetando, cara, eu acho que assim, a torcida do Botafogo está muito ciente do que está acontecendo. Isso eu acho muito legal, porque geralmente é assim, quando você
alcança algo que você não imaginava que pudesse ser feito, e aí você começa a oscilar um pouco, você, tipo assim, você acha que as coisas estão num cenário de inferno, né? Um exemplo do São Paulo lá de 2020, no Campeonato Brasileiro. Ninguém esperava o São Paulo liderando o campeonato até a reta final. Foi caindo, aí ficou ali em segundo, terceiro, quarto, aí pronto, se tratou como se fosse um pandemônio o ano, e não é bem assim, né? Então a torcida do Botafogo, ela tá curtindo o momento, e quando eu falo curtindo o momento, cara, é porque o torcedor do Botafogo, ele não vê esse time muito competitivo, ele não vê o clube dele muito competitivo há muito tempo, né? Pelo menos 10 anos, quando o Botafogo tinha ali aquele time do Seedorf, né, cara, que brigou ali pelos campeonatos e tudo mais. Só que, assim, fora isso, né, o Botafogo teve muitos problemas nos últimos anos. Fora nenhum ano de 2017, que o Botafogo foi para a Copa Libertadores, né? Mas era assim, foi um ponto muito fora da curva, porque era um time muito limitado, mas que tinha uma aplicação tática muito interessante, diferente desse, que é um bom time. A torcida do Botafogo está curtindo o momento, aproveitando, brincando com essa questão de liderança, segue o vice que o líder tá pago. Isso é brincadeira, tá? Mas eu acho que o torcedor do Botafogo tem muito a consciência de que daqui 2 semanas, sei lá, 3 semanas, pode ser que o Botafogo tenha ali 2 derrotas no Brasileiro, pode ser que fique ali uns, sei lá, 3, 4 joguinhos sem ganhar, e não se criar um pandemônio em cima disso. Entender que em algum momento a oscilação, por lesões, por desfalque, por oscilação natural, ela pode acontecer. E o torcedor do Botafogo, eu acho que ele está muito ciente disso, certo? É aquilo. O Botafogo está em primeiro lugar. Eu acho que qualquer torcedor do Botafogo, seja aquele mais pessimista, o mais otimista, aquele mais racional, o que é mais maluco, todo mundo está muito feliz com a situação. E quem não imagina o seu time sendo campeão de uma coisa importante, como é o Campeonato Brasileiro? Título esse que não vem há quase 30 anos para o Botafogo. Mas agora, é entender que é uma situação atípica, longe de ser fogo de palha, na minha opinião, porque o Botafogo tem mérito no time que montou, mas entendendo que quando a oscilação vier e quando um Palmeiras encostar, quando um Flamengo disputar ali nas cabeças, o Botafogo vai ter que entender que não tem que se criar uma pressão exacerbada em cima disso. Para um objetivo que era se classificar de maneira direta para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2024, o Botafogo está muito bem e a torcida está, obviamente, aproveitando o momento e sonhando alto, por que não?